Boa tarde, Boa tarde. sou a Paula Capelli, diretora aqui do Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro. Estamos aqui hoje com dois arquitetos, o Guto, que nos acompanhou a semana inteira do workshop, uma visão de futuro com uma estrutura forte 5.0, e o Lucas, que veio de Catalão para nos prestigiar com uma palestra ontem sobre realidade virtual, um BIM, né? Então, gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal que está nos vendo, ouvindo. Lucas primeiro, que o Lucas é visitante, né, Lucas? Fica à Bom, vontade. sim. Obrigado. Então, meu nome é Lucas Francisco Martins, sou arquiteto e fiz mestrado na engenharia civil. E é muito interessante essa junção, né, das matérias, porque permite a gente ver a obra em outro sentido. E a questão do BIM, né, é muito importante para mim desde o mestrado, que eu acho que é uma tecnologia que vai elevar o nível de projeto em todo o Brasil, né? Então a gente está com uma característica muito boa aí para poder falar do BIM hoje. Joia. Bom, eu sou Carlos Augusto, na verdade, mas todo mundo me conhece por Guto, é Guto Oliveira, né? Tenho um escritório aqui na cidade, eu não sou uberavense, mas estou aqui há 25 anos, há 20 anos e há 25 trabalho com isso, né? Trabalho com arquitetura. O BIM também chegou na minha vida num período ali que fui diretor técnico de uma grande empresa de projetos. E não há volta, né? Eu acho que foi boa a fala do Lucas aqui, porque não vai poder, não tem volta, né? Então, nós, arquitetos, e aquele que quer trabalhar com projeto, com construção, porque na verdade a gente trabalha com planejamento de obra, a gente não trabalha com desenho, então o que está aqui na tela não é um desenho, é o planejamento de uma obra, né? Sou especialista em design gráfico, sou especialista em gestão de projetos e sou um arquiteto que construiu, hoje não mais, e que sempre trabalhou com todas as disciplinas. Eu acho que isso, na minha cabeça e também na do Lucas aqui, é o que facilita a nossa compreensão do porquê que isso não tem volta, né? Porque o BIM é justamente a integração de todas as disciplinas, a possibilidade de integração de todas as disciplinas num único elemento, que é um modelo virtual da edificação que a gente vai construir, e que facilita uma série de questões, né? Que vai dirimir problemas na obra, vai reduzir despesas na obra, então, ele facilita a fase toda de projeto, planejamento, gestão dessa obra e vida útil dela. Guto, você esteve conosco nas cinco principais instituições de ensino aqui de Uberaba, ministrando um minicurso em BIM, né? Cada dia em uma universidade. Certo? Hoje fizemos a última. Público diferente. Isso. O que que você sentiu, Guto, ao ministrar esse mini curso na tecnologia, né? Introdução na à Sim. tecnologia BIM, desses estudantes que estão nas universidades e que não vai demorar para ir para o mercado de trabalho? Eles já sentiram, já pegaram que não tem volta, que é necessário? Eu venho da prancheta, né? Depois, por 10 anos, fui professor universitário, dei aulas das disciplinas de informática aplicada, então, as disciplinas, as ferramentas CAD, né? Então, eu saí da prancheta, passei para o CAD e estou BIM hoje, né? Quando eu fui falar, e são públicos diferentes, que eu falei com engenheiro civil, falei, né, os futuros engenheiros civis, arquitetos, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, agrônomos, né? E cada um, apesar de eu estar apresentando para eles questões de arquitetura, que a gente mostrou como a gente trabalha no nosso escritório, né, e introduzindo o BIM, a gente percebe no brilho dos olhos quando levanta a sobrancelha e fala, entendi. Isso é legal. Eu preciso. Hoje eu acabei de sair de uma palestra, né, do mini curso na FASU, então eram estudantes de primeiro ao oitavo período de agronomia. Mas eles têm disciplinas, eles têm construções rurais, eles têm instalações. Então, quando eles podem visualizar que ele não está desenhando linha, ele está criando um modelo virtual da edificação, o olho brilha. Espero que essa faísca aí do objetivo do EATM, que é despertar a curiosidade para o BIM e mostrar que a gente precisa virar a chave, do mesmo jeito que saímos da prancheta e passamos para o desenho auxiliar do computador, agora o CAD ele vai servir para outra finalidade. E BIM para construção civil não tem volta, né? Lucas, você trabalha com realidade virtual, né? Isso. Você pode explicar um pouco melhor para quem está nos vendo, ouvindo, como é a utilização dessa realidade virtual, dessa metodologia que você utiliza
Dentro do mercado de trabalho, o que ela auxilia o profissional? Realidade virtual, ela é bem recente, né? Agora que nós estamos tendo tecnologias para desenvolver isso, principalmente de forma imersiva. E da mesma maneira do Guto, eu também vim do prancheta, nós passamos pelo CAD, entramos na diferença do 2D para o 3D ali, com outros tipos de softwares melhores, e chegamos no BIM. As plataformas de visualização que a gente tem hoje, geralmente são planas, né? Planas, então a gente tem uma ideia do mundo físico, do ambiente real, através do mundo virtual. As plataformas de realidade virtual e aumentada, elas dão uma noção melhor de trabalho, tanto para a área de marketing, para quem quer vender o seu projeto, para que o cliente tenha uma ideia melhor de como ele seja, também no canteiro de obra. Assim como o Guto falou, é muito importante a presença do arquiteto na obra, né? Para ele não desenhar coisas, não projetar coisas que não estejam ao alcance, à execução. Então, a gente tem um arquiteto que tem essa conexão com o campo de obra, é muito interessante, é muito necessário, porque aí ele pode passar para as plataformas de visualização algo real, não passar algo fictício, né? Assim, como eu também dei aula há muito tempo, a gente vê que os alunos têm essa dificuldade, às vezes passam coisas para o desenho que não são executáveis. E isso até, vamos dizer que é uma rixa, uma coisa que tem entre o engenheiro e o arquiteto, né? Fazer coisas muito difíceis, às vezes com dificuldade de execução. Mas a gente tem que ter ideia que isso é uma questão de maturidade da profissão. Então, um arquiteto bom tem um arquiteto ruim, tem um engenheiro bom, tem um engenheiro ruim, assim como nas outras profissões também. Então, essa questão da proximidade com a obra, maturidade, faz ele gerar desenhos, gerar projetos, melhor, gerar projetos melhores. E a realidade aumentada, ela vem ajudar isso, ela trazer mais perto do mundo real, ter uma visão melhor do projeto, para que a pessoa, inclusive, ela possa ter a sensação física de presença na obra. Então, quando ela tem essa sensação física de presença, né, ela se sente muito mais segura na compra do projeto, na execução do projeto, né? E isso é muito importante para uma série de fatores aí que eu acho que a gente vai desenrolar, né? Na execução, no gerenciamento, manutenção da obra. Então, eu acho que é uma plataforma de visualização importantíssima. Só colaborando aqui com o que o Lucas está dizendo, é o que eu falava para os meus alunos, né? É exatamente o que ele disse aqui. A gente não faz desenho. O arquiteto ele não desenha. O arquiteto ele deve ser o gerente do projeto. Por quê? É da arquitetura que nasce, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, por exemplo, né? Onde a gente vai ter pilares, onde vai ter vigas, onde vai estar, se isso é um edifício, onde são as escadas, como é que é a rota de fuga, como é que é, onde vão ter hidrantes, porque eu não posso pensar somente a arquitetura. Então, o arquiteto ele tem que ter uma visão generalista, como o engenheiro tem, né? E pensar a obra sendo construída, primeiro virtualmente, que é a grande diferença do BIM. Porque a gente, no CAD, eu faço linhas. Aqui eu construo virtualmente o modelo da minha edificação, com todas as propriedades físicas, né? Então, se a parede é de tijolo, ou se é de bloco, ou se é um drywall com lã de rocha internamente, ele tem essas propriedades, eu consigo fazer simulações, eu consigo aplicar preço para cada elemento desse e extrair depois planilhas, né, quantitativas de material. Então, eu acho, Lucas, que talvez você concorde comigo, que muda, e é aquilo que a gente está falando de bom ou ruim, Uhum. né, e um outro amigo falou de uma linha tênue, né, que você, de elevar a régua, de mudar de nível, é como pensar a arquitetura. Eu não penso a arquitetura em planta. A gente tem que pensar a arquitetura junto completo de diversas disciplinas, as de engenharia e arquitetura, né? O Guto citou, né, que nós estivemos hoje na FASU, lá são todos agrônomos, né? É, Só lidamos com agrônomos na palestra que ministramos e no minicurso. O BIM, porque muita gente ainda confunde o BIM com software, né? exato. É como imagina que seria um 3D, digamos assim. A utilização do BIM nessas áreas em que não, porque na civil é mais fácil de conseguir visualizar.
Mas e nessas outras áreas? A utilização do BIM nessas áreas? Quer falar? Fala um pouco aqui. Eu vou falar um pouco aqui. Eu acabei de falar isso agora ali, né? Então, por exemplo, Valmont é cliente minha, mas a Valmont eu fiz edificações para eles, mas a Valmont ela produz pivôs, né? Para irrigação. Então, o engenheiro agrônomo ele pode fazer um projeto de irrigação e utilizar softwares específicos em BIM para fazer esse projeto. E quando você aplica as propriedades físicas daquele, então, um exemplo que eu dei lá, tem uma bomba que vibra, eu tenho uma tubulação conectada a ela, eu posso, dentro dos níveis de BIM, BIM 3D, 4D, 5D até 7D, eu consigo fazer a medição da vida útil daquele equipamento, consigo fazer a avaliação daquilo. Então, se aplica em todo lugar. Então, quando a gente fala em projeto, o que a gente está falando aqui de BIM é que eu posso fazer à mão? Posso. Posso fazer no CAD? Posso. Só que isso vai deixar de ter função. Por quê? Porque eu não consigo utilizar, aquilo eu só utilizo para representação. Então, o BIM é muito maior que isso, porque, né, se eu fosse fazer a tradução, né, do BIM Information Modeling, eu tenho lá realmente a informação do modelo da construção. Então, para mecânica, né, fazer acompanhamento da vida útil de instalações, de equipamentos numa indústria, tudo isso é possível simular no software, né? Então, eu acho que não tem volta e é para toda a área. Então, se trabalha com projeto, tem que passar a pensar em BIM. Até mesmo por conta da nova lei de licitação, a 1433, que entra em vigor já o ano que vem, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Só colaborando para a gente falar sobre o assunto, a questão do BIM, não sei se o pessoal sabe, mas ele começou a ser desenvolvido em 1988. O CAD e o BIM foram desenvolvidos como sistema de organização de dados, e esse sistema de organização de dados, o BIM não foi para frente nessa época, porque os computadores não tinham poder de processamento. Então, o que a gente fala do BIM, o tu falou bem, não é só desenho, é organização, sistematização e gerenciamento e análise de dados. Então, isso serve para todas as matérias, né? Para modelagem de pressão de um cano, para sistemas de força, modelagem da sistema analítica de uma estrutura, bombeamento, né? Enfim. Então, é uma. Incêndio, né? Análise de risco, você pode fazer uma simulação de É a insolação. interoperabilidade, né? É a virtualização da obra em computador, é fazer a obra antes dela ser executada. O Lucas, ele sempre falou bem, né? Isso para nós, fizemos pós-graduação com ele, e Uhum. ele nos deu planejamento, né, em BIM, a disciplina. E ele sempre citou muito isso, a colaboração. Fala um pouco para a gente, Lucas, porque aqui estamos eu, né, engenheira civil, e dois arquitetos, eu estou em desvantagem. Mas, assim, essa cooperação dentro do BIM, a vantagem do BIM nessa cooperação de se trabalhar juntos. O BIM, ele é um tipo de sistema muito interessante que ele exige a colaboração tanto de softwares como de pessoas. Então, ele precisa de uma colaboração para organização de dados, organização de modelos, para que a gente possa extrair o melhor do software. Então, nós temos que ter isso em mente que não dá para você fazer nada sozinho com o BIM. Você vai precisar, igual, arquitetos, engenheiros, eletricistas, engenheiros civis, né, especializados em cada matéria, para a gente elevar o nível de projeto. Né? A gente tem um problema muito grande com a plataforma CAD, que é, às vezes o arquiteto tem uma ideia, ele vai para o estrutural, manda o projeto. Aí ele tem que voltar ao estrutural, depois ele tem que ir para um elétrico, aquele problema de compatibilização é enorme. Com o BIM, a gente tem uma colaboração melhor entre os projetos e a gente precisa ter uma colaboração melhor entre as pessoas. Então a gente precisa elevar o nível dos profissionais, né? A gente não tem como trabalhar com um profissional Que não está atualizado, que né? não está Hoje, atualizado. meu escritório há 3 anos e meio trabalha com ArchiCAD, a gente não contrata mais projetos complementares se não for BIM. Porque eu tenho que ter todas as disciplinas inseridas nesse modelo aqui, para gente, porque ele já faz a compatibilização quase que automática. Eu estou visualizando o elemento tridimensionalmente, então eu já consigo saber se eu tenho uma interferência de uma disciplina ou outra, né? E a grande vantagem de poder trabalhar nisso dentro de um servidor, onde cada profissional, por exemplo, pode ter um país.
E a gente pode simultaneamente construir essa edificação virtualmente, que é o que os grandes escritórios de arquitetura hoje fazem, né? Eu acho que é isso. E aí, voltando àquela sua outra pergunta da questão. 133, então, para quem se atualizar é mercado de trabalho. Eu acho que o Lucas vai falar melhor, que ele conhece até melhor que eu. Trabalhei com licitação por um tempo, o Lucas também. É, não tem volta, né? A Paula, desculpa, Paula, você também sabe. A partir de 2014, toda licitação, a entrega de projetos é BIM. 2024, né? 2024, perdão, É, 2024, corrigi. ontem, até no final da palestra, a gente mencionou isso. A importância que é de sistema público e o privado ter essa atualização para trabalhar com a nova lei. O público, porque a gente já vem do Brasil uma série de problemas aí com superfaturamento de obras, né? A gente tem problemas aí com entrega também das obras, Aditivos. aditivo. Então, uma coisa que a 14133 faz bem, juntando arquitetura, questão do direito público, engenharia, é promover um sistema muito mais coeso, um sistema melhor para poder administrar e entregar as obras. Porque uma das principais aí funções, eu acredito que as duas, é a questão do BIM 4D e 5D, que é o quê? Custo e cronograma. Então, custo e cronograma de obra é essencial na construção civil. Todo mundo quer o produto, quer receber, né? Quer um desenho bacana, né? Um projeto bacana, aliás, mas ele quer saber quanto custa, quando vai ser entregue. Isso para a esfera pública é essencial, né? Se for uma escola, se demora um ano, 2 anos, é gente que não está estudando, gente que poderia estar usufruindo do bem. E a questão privada, super necessário para celeridade dos projetos. A gente tem uma engenharia e arquitetura no Brasil ainda muito artesanal, né? A gente precisa pegar essa questão da indústria, de entregar melhor, de ter novas formas de desenhar também. Como é que eu posso explicar isso melhor? Às vezes a gente tem só linhas retas, aquele negócio de viga, pilar, laje, né? Isso a gente tem novas formas construtivas que a gente tem com estrutura metálica, que a gente pode ganhar com vãos, novos tipos de revestimento, A novos industrialização da construção. industrialização, novos formatos de estrutura que pode ser bem melhor utilizados utilizando o 3D, mas não só o 3D puramente, aquele cubo sólido, inerte, né? A gente pode usar curvas mais dinâmicas, sem quebrar a cabeça do calculista, né? Com elementos finitos e por aí vai. A gente É, pode ter softwares que vão ajudar a ter uma melhor dinamização da construção. quando você desenhava isso à mão, e você queria uma arquitetura muito inovadora, né? Você não tinha recursos senão fazer uma maquete física, né? Então Maquete agora física. você consegue visualizar porque você cria tridimensionalmente. Eu não estou traçando linhas, eu estou criando tridimensionalmente e já vendo o resultado daquilo que imaginei, né? E a indústria ela já está atualizada quanto a isso. Quase todos os fornecedores, né, de materiais e produtos, eles têm suas bibliotecas BIM. Então, citar alguns Parmade, Deca, se você buscar, né, no site, você tem a biblioteca BIM e esses produtos com as suas aplicações e suas informações já embutidas. Querendo ou não, uma forma de marketing das empresas. Exato, porque ele já quer que você coloque o bloco dele, né? No AutoCAD ele tinha os blocos, né, para fazer a representação. Hoje as Agora, famílias, são as famílias, os seus templates, né, aquilo que você utiliza. E o cliente viu aquele material, já está determinado no projeto dele, ele vai Exato. querer aquele material. Até porque quando você vai começar um projeto agora, você não pode pensar que é uma parede. De que é essa parede? Eu tenho um sistema, é laje? Placa cimentícia? É um painel wall? quanto custa? Exato, né? Quanto Quanto custa, custa? né? Vai chegar lá no final e ter um susto com o Porque, orçamento. na verdade, a primeira pergunta hoje no escritório, que talvez o Lucas também, o que eu faço é quanto você tem para gastar. Lembrando, a gente não faz desenho, a gente faz planejamento de obra. E como isso é tão preciso, e a engenharia e a arquitetura são elementos precisos, né? Aquele misticismo de que, não, toda obra fica mais cara, você começa uma coisa e acaba de outro jeito. É porque ou ele não contratou bons projetos, e também não adianta ter bons projetos se você não tiver um bom executor, e não adianta ter um executor se não tiver um engenheiro, um arquiteto acompanhando. Então Uhum. é um ciclo, né? Ali, dentro da medicina, eu costumo brincar, a gente quer, se eu estou doente, o melhor remédio, né? O melhor laboratório,
quero ir para o melhor hospital se eu puder, né, se eu puder, Melhor processo, melhor, né, tratamento. exatamente, eu quero ir para o Albert Einstein, tem que se eu puder, se eu tiver condições. Na construção civil não pode ser diferente, né? E na verdade o que geralmente acontece é eu quero material mais barato, projeto mais barato, a mão de obra mais barata, não quero nem contratar engenheiro para a obra, porque o meu mestre de obra resolve. O que vai acontecer com esse paciente? Mas eu quero um acabamento bonito. Não, o paciente vai morrer, esse não tem como, tá? Eu quero Esse a aí, maquiagem. Maquiagem tem que estar bem feita. e não é isso, né? Arquitetura e engenharia ela não é isso. Então, o que a gente faz, né? No escritório, Lux aqui, a gente cria, faz planejamento de obra. A gente faz planejamento para que o cliente consiga atingir os objetivos estéticos, funcionais e financeiros, né? Essa parte é muito importante. Estético, funcional e financeiro. Principalmente o pessoal, a gente fala no BIM, que quanto mais você projeta, quanto mais você define os pontos da obra no início, menos você vai gastar no final. Então, o pessoal tem que ter essa noção de que o projeto realmente é muito barato. O projeto não é caro. Com um projeto bem feito, você vai economizar muito nas partes posteriores da construção civil. Porque quando chega no final da obra, você fazer modificações dentro da sua obra, como mudança de pilares, hidráulica, vidro, é caro, você já está com a obra em andamento, aquilo ali é prejudicial. Então, você ter uma formação exatamente de como vai ser a obra no início, ter simulações de peso, simulações virtuais, simulações de insolação, vai te possibilitar uma obra muito melhor, uma obra mais barata, uma obra mais enxuta. Isso é uma coisa que a gente fala, ó, se você não tá com dinheiro sobrando, que ninguém tá, é difícil, né? Então contrata um engenheiro, um arquiteto, para poder te auxiliar, para você economizar dinheiro, para a obra não ser um susto para você, para quando você chegar no final da obra, você está exatamente como você projetou. Você fez um planejamento, uma progressão, um cronograma físico-financeiro. Porque senão a obra acaba virando um bicho grande, uma dor de cabeça para todo mundo. Aí alguém pode estar nos ouvindo, ou vendo, pode dizer, mas antigamente não se tinha isso, e fazia e funcionava, mas o que que você tem atrás disso? Bons profissionais. Isso não muda. Então, um bom profissional não é porque a ferramenta vai transformar ele num bom profissional. Porque eu preciso continuar tendo os conhecimentos da construção, eu preciso saber como as coisas funcionam, como são construídas, como que eu executo uma laje, se é pretendida ou não, se eu vou aplicar metálica. Então, eu tenho que fazer obra, eu tenho que saber como a obra é feita. Porque, lembrando, né, projeto não é desenho, projeto é a construção antes dela ser realizada. E por isso que ela é precisa, né? Mas aí a ferramenta, então o que que ela vai permitir, né? O BIM, ou o sistema, ou os softwares? Fazer essas simulações, antecipar e dirimir esses problemas que poderiam ir para a obra, porque eu consigo visualizar tridimensionalmente já todos os elementos aqui, né? Esse exemplo que você estava mostrando anteriormente já é um exemplo em BIM. Exatamente. Aqui a gente tem uma casa, né? Esse visualizador aqui, o cliente pode ter isso, ele não precisa comprar um software. Esse visualizador especificamente é da Graphisoft, é do ArchiCAD, né? Ele é o BIMX. Eu posso ver em planta, posso ver o elemento tridimensional. E aqui nesse exemplo, né? Eu tenho a estrutura da casa inserida na arquitetura. Então, facilita a compatibilização, né? Eu consigo ver a estrutura junto com a arquitetura que está tá transparente e o que está roxo aqui são vigas, pilares, né? Infraestrutura e superestrutura. Tem até a fundação lá. Então, eu consigo acompanhar e resolver problemas que poderiam ir para a obra, eu soluciono antes. A 1433 ela abrange pessoa jurídica, né? Porque trata-se de lei de licitação. A chegada do BIM para a pessoa física, digamos assim, não o profissional, mas o cliente, vocês acreditam que vai, porque citou muito bem, a construção civil ainda é muito artesanal. Isso tende a mudar com a chegada do BIM? Para o cliente final, ele vai também buscar pelo BIM? Eu acho que a 1433 ela vem empurrando, ela vem criando um limite que as pessoas, que os profissionais vão ter que se adequar. Então, ela é muito importante, né? Entrar em consideração a pessoa física, né? A gente muda a criminalização do projetista.
agora responder criminalmente de maneira diferente na 1433. Isso aumenta a responsabilidade e eu vejo a necessidade da atualização do profissional para ele estar bem qualificado, para ele assumir essa responsabilidade. Então, eu acho que a 1433 ela vem ajudando a gente elevar o nível de projeto no nosso país. Que isso aí vai ser, esse tipo de lei, né? A lei, ela vai ser muito rígida, né? Em todas as licitações, eu já participei de algumas licitações, a gente já fez, já foram executadas já, e a gente vê nesse inteirinho aí a necessidade de um tipo de projeto mais elevado, né? Um tipo de nível de projeto mais detalhado, com mais informações, cronograma físico, financeiro, muito bem feito, para que possa a gente diminuir os problemas que a gente tem no nosso país em relação à entrega de obras, a superfaturamento, passando a questão aditivos, né? Para a gente evitar isso. Acho que ela é crucial. E eu acho que o que a Paula está dizendo também, no escritório hoje só fazemos BIM. Então, se o cliente entendeu o que a gente faz, está afinado, porque a arquitetura, na verdade, você não compra por preço, né? Você vai comprar pela identidade com o cliente, com o arquiteto, se você gosta do tipo de projetos, aqueles projetos, você se identifica com aquilo, né? Tem que haver sinergia entre os profissionais. Então, no escritório, hoje, quando eu demonstro, eu gasto 1h30 na minha primeira reunião, porque é um trabalho formiguinha, Lucas, de mostrar a entrega, como é diferente, as possibilidades que ele tem para essa pessoa física. A empresa, ela não quer ter problema, ninguém quer, né? Então a empresa, quando ela contrata um projetista, ela quer que tudo aquilo seja resolvido. Então, ok, vão ter gestores e esses gestores têm superiores a eles que vão comprar. A casa tinha que ser a mesma coisa, né? Então a pessoa física que está contratando um projeto, eu tenho que administrar aquilo ali como um negócio. Então eu tenho que ter uma pessoa responsável pelos meus projetos e esses projetos eles têm que atender a minha expectativa. E eles já estão entendendo, né? Então a pessoa física ela está entendendo que isso pode ser melhor. Quando eu digo a ele, instale esse aplicativo BIMX aqui no seu celular, você vai andar dentro da sua casa. Eu não estou falando para ele que ele vai andar, que é um joguinho ou que é só para ele entender o projeto. Um pouco sim. Antigamente a gente tinha outros recursos, né? Desenhos, perspectivas, né? E maquetes e tal. Hoje ele anda na casa, ele vê onde está a instalação, ele vê onde tem que estar passando um tubo. Então, se ele quer pregar um quadro na parede, ele tem ali o mapa da obra dele na palma da mão, no celular, no tablet, no computador, ele pode acompanhar. Agora, para a empresa, inevitavelmente, aí não tem volta mesmo, né? E aí quando a gente fala de empresas, pessoas jurídicas arquitetos e pessoas físicas arquitetos, a pessoa física arquiteto, se ela, eu acho que ela tem que se atualizar também, agora se ela não tem a missão ou pretensão de prestar serviço para a pessoa jurídica ou trabalhar com licitação, aí fica para ele decidir se ele migra ou não, né? Agora, empresas de arquitetura e engenharia, Mas pelo que vocês disseram, o cliente final já está começando a ter essa consciência, porque o BIM Uhum. você tem uma obra mais segura, uma obra dentro dos custos, dentro do orçamento, dentro do prazo. Então o cliente final ele já começou a enxergar isso, sim, então ele mesmo já cobra. cobra. Esse projeto aqui que eu estou mostrando na foto, uma obra mais recente nossa, isso tudo foi feito em BIM. Então, desde o estudo conceitual, né, para criar a identidade do projeto, todas as disciplinas, planos orçamentários, esses elementos todos. E fizemos também a fiscalização da obra. Mas para uma empresa, como uma cooperativa, no caso aqui é a Unicred, né, Progresso, os gestores são médicos, eles não têm tempo para acompanhar esse processo de obra, né? Então, ter esses elementos compatibilizados com menos problemas. Tem problema na obra? Né? Obra não cheira flores, né, Lucas? Não. Não, obra não cheira flores, né? Hum. Ó, então, mas sempre tem problema. Mas isso é reduzido, né? Imagina se você tiver que consultar infinitos papéis dentro de uma obra. Agora não, ele pode ter o controle daquilo nas mãos, né? Então, não há volta. Bom, nós estivemos na SOEA esse ano, que é a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, né, pelo sistema Confea-CREA Mútua, e o tema abordado lá foi inovação tecnológica, né, que inclusive foi o tema do nosso workshop que se encerra hoje, né, às 19 horas teremos o encerramento, e nós vimos muitas coisas.
tanto voltada para a inovação tecnológica, inteligência artificial, e assim, só que não deixou de lado a valorização, né, e a valorização profissional e as relações humanas. Por quê? A inteligência artificial, ela veio para facilitar, mas ela não trabalha sozinha, né? Exato, não trabalho. Precisa De um operador, né? do operador. É, E a gente precisa se adequar para saber lidar com ela. é, Então, foi isso, ficou muito bem claro para a gente. E ontem, com a simulação do Lucas lá na palestra que ele deu, ficou muito claro. A, a, É, a realidade virtual está lá, mas precisa de alguém para para operar. operar. a gente teve muito. Nós temos agora, né, através da tecnologia da informação, muitos tipos de, muitas ferramentas, né, que vão auxiliar os profissionais, né, de arquitetura e de engenharia a desenvolver melhores projetos. No entanto, precisa ter conteúdo. Não pode ser, igual o pessoal fala, apertador de botão. Não é um maquinista, né? Não é maquinista. Igual o pessoal vai fazer um projeto estrutural, não adianta só pôr as cargas, apertar botão e ele entregar do outro lado o que é o projeto. Então, é necessário conteúdo e a maturidade do profissional para poder utilizar as ferramentas. Sem esse conteúdo, sem essa maturidade profissional, é até mais perigoso, até mais danoso o profissional entregar coisas às vezes que não vão estar construtivas, que não vão estar orçadas corretamente, ou até pior, coisas que podem dar patologias em obra, patologia construtiva. Então, a pessoa tem que estar aliada a essas ferramentas com muito conteúdo. Inclusive, a gente estava falando da 14133 e das outras ferramentas, né, da lei. Acho que é muito interessante a gente falar dos profissionais que vão ser necessários para essa mudança, que é o que a gente está falando do BIM Manager. O cara tem que ter um conhecimento de engenharia civil, de arquitetura e também um conhecimento de software. O mesmo software que ele utiliza, por exemplo, para construir estradas, não é o mesmo para casas, não é o mesmo para arquitetura de interiores. Eles têm medidas diferentes, têm programações diferentes, maneiras de apresentar diferentes, e isso aí não muda a questão da maturidade e conhecimento profissional. Ele vai trabalhar no escritório, ele tem um nicho que ele vai seguir. Mas essa transição que a gente vai ter de prefeituras, das pessoas, né, da parte privada também, é muito necessário esse profissional da arquitetura, da engenharia, estar linkado com essas partes tecnológicas, para ele poder entregar um serviço correto. E o BIM Manager aí, eu acho que é o grande. É o diferencial ali, né? O divisor de águas. E atualização tem que haver, né? Então, estudar mais, né? Se aperfeiçoar mais, mas estar conectado com essas novas tecnologias, isso não tem volta, né? Inteligência artificial também não, mas isso não substitui o ser humano, né? Quando for falar de mecanização do quarto de cana, não, vai ter que ter um operador da máquina, é a mesma coisa, só que essa pessoa ele teve que se adequar. Ele teve que aprender a operar um grande equipamento e aquele que não se adequa vai ficando para trás. Então, acho que a nossa mensagem aqui é de elevar a régua, né? De elevar a régua. E o cliente vai perceber isso. Quando você entrega mais, o cliente percebe que essa entrega é diferente e que isso, né? E sempre vai ser assim. Você vai ter vários tipos de profissionais que vão estar adequados para aquilo que você quer receber, né? Eu quero receber menos, pode pagar menos. Quero receber mais em mais soluções, eu preciso pagar mais. Só que na construção civil, quando eu pago mais por projeto, eu economizo na obra. Você gasta mais tempo e dinheiro no planejamento, A Europa, Japão, economia. China, Estados Unidos, Europa, Japão, China planejam meses para construir em poucos dias ou semanas. O Brasil não pode ser diferente, né? Já me abordaram sobre a inteligência artificial, várias pessoas me mandam, isso aqui vai substituir o arquiteto. Nunca. É impossível, né? Um cliente não vai conseguir entrar dentro de um chatbot aí e descrever a casa dele e vai aparecer, porque a arquitetura é humanas, não é exatas. Então, quando a gente vai conversar com o cliente, entender o que uma família precisa, uma máquina vai entender. Não vai entender sonhos da infância, por que que aquele cliente que
era pobre, hoje tem uma condição financeira muito boa, por que que ele quer aquilo na arquitetura? Então, é uma relação de relacionamento com o cliente. Então, o arquiteto que tem isso, eu acho que ele já está à frente aí, porque ele consegue enxergar e ver o outro ser humano de uma maneira diferente. Então, ele consegue transmitir para o projeto rápido o que o cliente quer, né? E assim, eu posso utilizar, lógico, a inteligência artificial. Eu fiz uma brincadeira uma vez, não sei se você já experimentou, Lucas. Eu fiz uma descrição para ele gerar uma fachada de uma casa, né? E olha que eu sou arquiteto, ele criou um Frankenstein, né? Não vai criar, não vai criar. Mas sim, eu posso, por exemplo, uma renderização. Tem que saber perguntar. Tem que saber perguntar, e é isso com o ser humano, né? Eu falo muito, mas talvez eu compreendo bem as pessoas. Quando ouço, ouço e entendo rápido. Então, para chegar num resultado desse, eu tenho que ouvir meu cliente. Mas eu posso, por exemplo, para chegar em imagens realistas assim, leva tempo. A máquina trabalhando e o homem trabalhando. Mas eu posso usar uma inteligência artificial, por exemplo, e fazer uma renderização rápida de uma ideia que eu tive conceitual para me ajudar na decisão de projeto, né? Mas não substitui o bom profissional, que é o que o Lucas está falando. Bom, vamos partindo para o final. Eu gostaria que vocês dessem, né, um recado, cada um dentro da sua especialidade. Os dois trabalham com BIM, né? O Lucas mais voltado para a área pública, o Guto mais Privado. privado. O Lucas trabalha bastante com a realidade virtual, realidade aumentada. O Guto é mais projeto. Então, assim, que vocês dessem um recado para o pessoal que está nos vendo e ouvindo sobre o que vocês esperam, né, com essa chegada do BIM. Olha, E o conselho, né, também. se fosse aconselhar, né, falei isso na palestra, falei, um é o arquiteto, o egresso da universidade, não pensar que a arquitetura é desenho, né? As universidades elas têm que incutir na cabeça do arquiteto que ele tem que ter uma visão generalista e ele tem que conhecer realmente todas as disciplinas. Conselho aos estudantes, né, que talvez eles vão nos ouvir aqui. Faça um estágio em obra, faça um estágio em projetos. Mesmo que você, né, quer ser um arquiteto projetista, né? Aos engenheiros a mesma coisa. Para o engenheiro a obra está mais perto ali, né? Sim. E elevem a régua, né? Tenham conhecimento das novas ferramentas. Do mesmo jeito que a prancheta foi abandonada, pode ser, porque o CAD nem foi criado para arquitetura, foi criado para a indústria automobilística. Então a gente usava de teimoso, né? Ele é para mecânica, né? Então esses softwares sim, hoje são, né, aqueles específicos são voltados para arquitetura. Outro conselho que eu dou, não tem software bom, bom é aquele que você sabe, né? E se chegar isso até o cliente, né, até os nossos possíveis clientes, as pessoas que pretendem construir, é, tenha consciência de que você vai fazer planejamento de obra enquanto projeto. Tá? Você está planejando a sua obra enquanto projeto. Essas ferramentas vão realmente diminuir muito os possíveis erros da obra e a assertividade e a previsibilidade da obra é muito maior porque você tem controle daquilo nas mãos antes que isso vá para o canteiro de obras. Né? E eu acho que o último, pessoa jurídica. Se você quer trabalhar com licitação, não pode mais, né, Lucas? Não tem mais jeito, não vai ter mais Não, jeito, né? não tem jeito. Acho que isso é um caminho sem volta, né? Agora, trabalhar com o BIM é elevar a régua e o BIM veio realmente para ficar. Eu acho que o importante, principalmente para o pessoal, para os estudantes, né, é o básico bem feito. A gente não tem como aprender novas ferramentas, achar que vai atualizar demais, é só aprender a apertar botão. Tem que aprender escala bem feito, porque o pessoal tem muita gente que tem essa dificuldade. E vem com os grandes mestres, né? Nós temos grandes mestres que têm uma obra inteira feita e aquilo funciona, aquilo é funcional, aquilo está dentro do ambiente já com uma Já foi certa testado, né? testado, uma respeitabilidade. Precisamos das ferramentas novas? Precisamos e vamos, né, abordá-las da melhor maneira possível. E muito interessante o que o Lúcio falou, obra. O básico é entender de obra. Não saiam da obra, né? Façam muito estágio em obra, experienciem, vivenciem os problemas de uma obra, né? Tanto para mexer com, sei lá, topografia, terraplenagem, né? Com os problemas estruturais, né?
Você chega com um projeto estrutural, alguma coisa pronta, chega na obra, alguma coisa pode mudar. Não é que pode, vai. Vai. Elas sempre, as coisas mudam. Então você tem que ter essa fluidez, essa adaptabilidade, obrigado. Essa adaptabilidade para entender de obra e você ficar seguro para qualquer mudança que possa ocorrer. Então, as ferramentas novas são necessárias, vieram para ficar, tem que estudar, mas não adianta você não entender o cerne daquilo, de onde veio, né? Porque senão você não vai se sentir seguro quando houver algum problema, quando houver alguma situação diferente daquilo que você já está, né, acostumado. Não é linear o caminho, né? O caminho é É aquela coisa de multidisciplinar. entender o todo para compreender o porquê você aperta aquele parafuso. Exatamente. Isso. É. A grande vantagem do BIM, nesse exemplo, por exemplo, as coisas podem mudar, eu posso decidir mudar minha obra no meio do caminho. Mas quando você está com aquilo só no papel, vou deixar de fazer uma parede, mentalmente eu tenho, né, que sou o gestor da obra, que resolver como que vai acontecer com a fundação, com as vigas, com os pilares, com a elétrica, com a hidráulica, não é só tirar uma parede. Quando eu estou no BIM, se eu removo uma parede, ele demonstra para mim todas as interferências que vão acontecer naquele momento. Todas as Então, interferências. Não, então isso que é fantástico, né? Isso que é fantástico. É uma ferramenta para nos auxiliar, mas não substitui o conhecimento humano. Guto, obrigada pela Imagina, eu sua que participação. agradeço. Semana toda esteve conosco. Lucas, obrigada por ter vindo lá de Catalão para estar aqui conosco ontem e hoje, né? Ontem na palestra e hoje conosco aqui nesse podcast. Convido os dois a estarem presentes daqui a pouquinho, às 19 horas, lá no Cecília Palmério, no Anfiteatro de Cecília Palmério, Campo Centro da Uniub, o encerramento do nosso workshop com o pessoal do CREA, né? Falando do CREA nessa era digital. Teremos o diretor técnico do CREA do setor da área de tecnologia para falar do CREA dentro dessa era digital. Então, convido vocês dois, vocês que estão nos vendo e ouvindo também, para estar lá presentes. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo e até a próxima. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, viu? Obrigado, Paulo.